Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Melhor noite. Vamos começar nesse exato momento a nossa live. O crescimento em graça, em espírito e em verdade, né? É muito bom. Obrigado por você ter aguardado até o momento. Eu estou entrando alguns minutos atrasado do que o horário foi marcado, né? Mas nós estamos aí para exaltar e engrandecer o nome de Cristo Jesus, tá bom? Então seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã que está vindo nesse exato momento, prestigiar a mensagem da graça, tá bom? Temos um tema hoje muito importante para crescermos em graça e em conhecimento nesse exato momento, tá bom? E o tema da nossa live de hoje é mais ou menos assim: acorrentados na maldição da lei, né? Acorrentados na maldição da lei. Vamos estar falando desse tema hoje. E desde já quero me apresentar aos meus irmãos. Meu nome é João Rodrigues, expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. Prego o Evangelho da Graça com o maior prazer, com uma satisfação muito grande de estar fazendo esse trabalho gratuitamente para as pessoas, né? Porque é isso que Cristo nos ensinou, pregar o Evangelho da Graça de graça para as pessoas, tá bom? Então você que já está conosco aí, seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Compartilhe essa mensagem que vai ser muito importante. Compartilhe com seu amigo, com a sua amiga. Manda essa mensagem para frente para que assim o Espírito Santo de Deus continue alcançando seus eleitos, tá bom? Então, muito obrigado mesmo de coração pelos irmãos que já estão ao vivo conosco, tá bom? Vão clicando aí, vão comentando embaixo aí, e no final dessa live eu interajo com todos os meus irmãos, tá bom? Então o tema nesse exato momento será este, a qual eu disse, né? Acorrentados na maldição da lei. Vamos saber de fato o que é isso, né? Muitas das vezes as pessoas por aí dizem, eu prego a graça, eu vivo a graça, mas de graça, na verdade, não tem nada, tá bom? Não tem nada. Quando a gente vai ver as mensagens do sistema religioso, é totalmente a lei ainda imperando e anulando o sacrifício de Cristo. Então, o texto base nesse exato momento, para começarmos nesse exato momento, está em Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Você que tem Bíblia na sua residência, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra de Cristo nesta noite, tá bom? Aqui quem prevalece é a palavra do Senhor, não é entendimento humano, não é entendimento de homens, nem de mulheres, nem de seguidores e nem tampouco de líderes religiosos. Aqui quem permanece é o Espírito Santo, é Ele que nos revela, que revela o Evangelho da Graça, e a palavra é que é fiel e verdadeira, tá bom? Gálatas capítulo 3, versículo de número 10, diz assim as Escrituras Sagradas: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. Esse versículo, meu amigo, minha amiga que acompanha nesse exato momento, é muito forte. Se você for prestar atenção, o que o apóstolo Paulo fala aqui para os cristãos em Gálatas é muito forte. Ele fala, malditos são todos, ele não está dizendo alguns, todos. Então todo e qualquer ser humano que estão debaixo da lei, que procuram satisfazer a lei, ou fazer a vontade da lei, ou guardar a lei, são malditos. E quem diz isso não sou eu, não é o João Rodrigues, quem diz isso é a palavra. Porque além da lei, além dos 10 mandamentos, juntando-se, fazendo-se uma junção, eram 613 preceitos. Então, se você guarda 612 mandamentos ou 612 preceitos da lei de Moisés, do antigo pacto, da antiga aliança, e tropeçar em um, assim será maldito. Por isso nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém consegue guardar a lei. E para guardar 612 e tropeçar em um, não vai adiantar. Então a regra é, já que você quer viver pela lei, pelo antigo pacto, pela lei de Moisés, há uma necessidade de você guardar os 613 preceitos, os 613
mandamento e homem nenhum consegue. É por isso que Cristo Jesus vem para o cumprir toda a lei e nos ofereceu o sacrifício para que hoje eu e você reinamos em vida em Cristo. Ele sim, de verdade, de fato, cumpriu toda a lei. Nenhum de nós conseguiríamos. Então, se você prega o evangelho da graça, observe se ainda você está guardando os rudimentos da lei. Então, todos, o versículo de capítulo número 3, versículo de número 10, diz essa verdade. Olha, todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então presta atenção, meu amigo. Se você ainda prega o dízimo, saiba você que isso não é graça, é lei. O dízimo, ele é lei. São obras da lei. Não é para a igreja de Cristo Jesus, é para a nação de Israel. Então, se você diz que prega a graça, e neste evangelho, graça, você insere, você coloca o dízimo, saiba você que está tropeçando, está guardando um mandamento, um preceito, uma ordenança da lei. Porque, na verdade, dízimo não é nem mandamento, dízimo é uma ordenança. E para quem é essa ordenança, João Rodrigues? Essa ordenança é para a nação de Israel, não é para as nações. Se tivesse no plural, seria para nós. Mas nós não somos a nação de Israel, nós somos a igreja do Cristo ressuscitado. Então, se você diz que prega a graça, mas ainda prega o dízimo, que o dízimo não é da graça, que o dízimo não é da nova aliança, é do antigo pacto, da lei de Moisés. É um exemplo que eu estou dando. Então, muitas pessoas dizem que estão na graça, que pregam a graça, mas ainda cobram o dízimo das pessoas. Pegam essa cultura judaica e querem ampliar no Brasil para a igreja de Cristo Jesus. E saiba você que não é bem assim. Então, todos aqueles que pregam os mandamentos do antigo pacto, da lei, está debaixo de maldição. Ainda que você seja um eleito, está lá no sistema ainda, pregando as coisas que o sistema religioso também prega, você está debaixo da maldição. Mas o evangelho da graça pode alcançar você hoje. Seus olhos podem ser iluminados. E você sendo eleito, você vem para a graça. Porque um tempo atrás, eu também pregava dízimo. E olha só, hoje, eu me considero um eleito. Porque eu aprendi com a palavra de Jesus, que o evangelho da graça é justificado pela fé e não pelas obras. Então, todo aquele que vive debaixo da lei é maldito. E eu sei que você não quer ser maldito, você não quer ser maldita. Então, Cristo Jesus apresenta o evangelho, o verdadeiro evangelho, que é chamado o evangelho da graça. Então, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, nesse exato momento, vai compartilhando com seu amigo, com a sua amiga, para que essas verdades cheguem ao coração de outras pessoas que precisam conhecer essas verdades. Mais uma referência da palavra do Senhor, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 2, versículo 3 e versículo de número 4. Mais uma verdade, no mesmo livro, na mesma carta que o apóstolo Paulo escreve para os cristãos em Gálatas, ele fala essa verdade. Capítulo 5, do versículo 2 em diante. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Aqui é Bíblia, aqui é Bíblia. Aqui não tem filosofia do homem, aqui não tem esse negócio de ciência do homem. Aqui é Bíblia, aqui é a palavra, o verbo, o Cristo ressuscitado. É isso que é a verdadeira libertação, tá? E nós que temos os olhos iluminados, nós entendemos essas verdades. Olha o que diz aqui o capítulo 5 de Gálatas, versículo 2 em diante, diz assim, olha o que diz. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Presta bem atenção, meu querido amado irmão. A circuncisão, ela também é um preceito da lei. Ela não é tida como mandamento. Ela é inserida nos 613 preceitos. Ela é inserida. Não deixa de ser também uma lei. É uma obra
da lei. Então, se naquela época, o que estava acontecendo? Os cristãos em Gálatas, eles já tinham aceitado, ou seja, melhor dizendo, trocando essa palavra, eles tinham se convertido a Cristo Jesus, mas porém queriam ainda circuncidar, fazer a circuncisão, aquele ritual judaico. E Cristo fala, se deixar de fato circuncidar, o que Cristo vale para nós? É por isso que ele fala em Gálatas capítulo 5, versículo 2, essa verdade. Eis que eu, apóstolo, vos digo, que vos deixasse circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, Cristo não teria nenhum aproveito para eles. Então hoje, quando eu ou quando você faz qualquer sacrifício ou qualquer obra, méritos da lei, saiba você que Cristo não tem como para nada ele está servindo em nossas vidas. E aí o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com isso, para não pisar no sangue de Cristo, para não deixar de lado o sacrifício de Cristo, para não abandonar o que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. É isso que as pessoas muitas das vezes não entendem. O versículo 3 diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 3 diz assim, e de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Presta atenção você, sistema religioso, que me assiste nesse exato momento. Quem prega o evangelho da graça já entende essa verdade. Então você que já entende essa verdade, que tem os olhos iluminados, compartilhe essa mensagem com mais pessoas para chegar ao coração dos eleitos. Essa mensagem precisa chegar ao coração dos eleitos. Olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5, versículo 3. Isso aqui é muito forte. Olha só. Ele diz, e de novo protesto, o apóstolo Paulo protesta a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então presta atenção. Se você cumprir um mandamento, é obrigado a guardar todos os mandamentos da lei. Porque senão não vai ter nenhum tipo de validade. Agora eu pergunto para você que cobra o dízimo. Você deixa circuncidar? Por quê? Porque precisa. Já que você cobra o dízimo que é da lei, também precisa circuncidar. Aí nessa hora você não quer cumprir os mandamentos da lei de Moisés. Mas cobrar o dízimo, o sistema religioso quer. Então você que cobra o dízimo tem de circuncidar, meu amigo. Porque senão de nada vale. Se cumprir 612 preceitos da lei e tropeçar em um, não adianta. Estará debaixo de maldição. Então precisa cumprir os 613. E é por isso que muitos não cumprem. Então o que acontece? O sistema religioso só cumpre aquilo que interessa, que é do seu próprio interesse. Por exemplo, sabe por que cobra o dízimo? Porque eles manipularam, porque dízimo nunca foi dinheiro, mas eles pegaram, além do dízimo não ser para Jesus, o Israel, que era alimento, eles pegam isso aí, os pastores ladrões, eles pegam essa passagem bíblica que fica em Malaquias, que é o antigo pacto, coloca para a nova aliança e arranca. Então, quando eles fazem essa manipulação na palavra de Deus, por que eles se interessam em cobrar o dízimo, que é obra da lei? Porque isso enche os bolsos dele. Compra os carrões de luxo dele, compra as fazendas cheio de gado que eles têm por aí, compra os seus aviões para poder estar voando de um lado para o outro com o dinheiro dos fiéis. Isso eles fazem. Então, já que você cobra o dízimo, sistema religioso, e diz que tem de cobrar o dízimo, então deixa se circuncidar. Porque se não se circuncidar, não adianta nada o que você está fazendo. Então, todos aqueles que estão debaixo das obras da lei, eles são malditos, porque não está cumprindo aquilo que de fato Cristo ordenou, que hoje nós vivemos em graça, meu irmão. É pela fé, não é mais pelas obras de Moisés. Não é mais, entenda essa verdade. O sistema religioso, o evangelho da graça está se expandindo. Um tempo atrás eram alguns, hoje são milhares e milhares de homens e mulheres de Deus que o evangelho da graça alcançou. Os eleitos, as eleitas que estão pregando essa verdade, queira ou não, nós estamos firmes em Cristo, porque
Cristo é o nosso fundamento. Cristo ressuscitado é que habita em mim, que habita em você. E nós vamos para cima, nós vamos levar esse evangelho da graça aos 4 cantos do mundo. E onde tiver um eleito, uma eleita, vem sim para Cristo, porque a palavra é que permanece, não é filosofia de homem. O que permanece é a palavra de Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, porque as Escrituras falam que nós estamos a mente de Cristo, que o Espírito Santo habita em nós, o véu já foi tirado. Ou seja, dos nossos olhos, hoje nós olhamos para os Escritos e entendemos o Evangelho da Graça. Então, já que você quer realmente, de fato, viver na lei, precisa. E ninguém consegue. Mais uma referência que está em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 21 da palavra do Senhor. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 21. Eu gosto muito dessa carta, na verdade eu gosto de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve. O apóstolo do gentil que escreveu, né? Como nós somos gentil, moramos no Brasil, essa carta com certeza ela não é só para os crentes em Gálatas, como também é direcionada para nós hoje também que estamos após a cruz, né? Então olha só o que o apóstolo Paulo fala para esses cristãos que estavam em Gálatas naquele período. Porque já tinham se convertido a Cristo, mas porém ainda queriam colocar os rudimentos da lei de Moisés no novo pacto, e não dá certo. Não tem como você colocar fermento numa massa boa, vai estragar. Olha aí, Gálatas capítulo 2 e versículo 21 da palavra de Cristo. Diz assim: não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Em outras traduções, segue-se que Cristo morreu em vão. Esse versículo, meu amigo, minha amiga que assiste nesse exato momento, ele é muito forte. Ele é muito forte. Se nós lemos isso aqui com os olhos iluminados, com os olhos da fé em Cristo Jesus, isso aqui é muito forte, essa passagem. Eu vou fazer até questão de ler novamente para você assistir. Eu não estou aqui pregando filosofia de homem, eu estou pregando a palavra de Deus. E você que está aí assistindo agora nesse exato momento, eu estou aqui com a Bíblia na mão. É na Bíblia. Eu não sigo homens, eu não sigo mulheres, eu sigo o que está na palavra. É na palavra que nós se afirmamos, porque a palavra é a verdade. Então, se na tua casa tu tem Bíblia e quer de fato confirmar essas verdades aqui, para mostrar que de fato Cristo ele é a verdade, precisa abrir aí em Gálatas capítulo 2 e versículo 21. Eu vou ler novamente para você ver essa verdade. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus. O apóstolo Paulo disse, eu não anulo a graça de Deus. O que é graça, João Rodrigues? Graça é favor imerecido. Nós não tínhamos merecimento nenhum. Mas o apóstolo Paulo disse, eu não anulo a graça de Deus. Por que ele não anula? Ele vai continuar o texto, depois de vírgula, ele vai continuar o texto, olha. E não anula a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, isso aqui é forte, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se a justiça apresentada ao Senhor vem através da campanha que você faz, através do sacrifício que você faz, através do dízimo que você faz, através da subida no monte que você faz, através da lei de Moisés, através do teu mérito humano, segue-se que Cristo morreu em vão. Então o sacrifício de Cristo não valeu nada para mim e para você. Mas louva ao Senhor e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que não é pelas obras da lei. Eu não anulo a graça de Cristo na minha vida, porque o sacrifício foi feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é pelos meus méritos, não é pela minha força, não é pelo meu conhecimento, não é pelas minhas obras. Então todos aqueles que apresentam obras diante do Senhor, está anulando o sacrifício de Cristo. Segue que Cristo morreu em vão. Não teve valor nenhum o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aí talvez você que está me assistindo agora queira, mas irmão João Rodrigues, o que é as obras da lei? É você deixar se circuncidar. Obras da lei é dízimo. Obra da lei é jejum. Eu vou te mostrar lá na frente o que é o verdadeiro jejum.
Então, quando você jejua achando que vai agradar ao Senhor, isso é uma obra da lei. Isso nada de nenhum valor tem mais na graça de Cristo Jesus. Quando você faz uma campanha, que isso nem na Bíblia tem, Jesus nunca mandou nós fazermos campanha, não tem isso na Bíblia, isso é uma obra da lei. E quando você faz uma campanha, quando você faz um jejum, quando você sobe no monte, quando você dá o seu dízimo, que era para Israel e não era para nós que moramos no Brasil, segue-se que Cristo morreu em vão. Não teve um valor nenhum para você. Mas louvo ao Senhor que nós entendemos o Evangelho da Graça e nós pregamos Bíblia. Nós não temos aqui filosofia de homens. Não estamos aqui para satisfazer homens. Estamos aqui para obedecer a palavra de Cristo Jesus. Isso que de fato agrada o Espírito Santo que habita em nós, como diz as Escrituras, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mais uma passagem maravilhosa da palavra do Senhor, Gálatas, capítulo de número 10, versículo 10. Pega a sua Bíblia, acompanhe comigo. Porque sabe o que acontece muitas das vezes com o sistema religioso? É que as pessoas elas querem questionar, querem colocar uma ideologia, querem dizer que eles estão certos na sua tese, mas eles não abrem as Escrituras Sagradas e mostrar para nós que de fato está certo. E quando eu vou nas redes sociais, tanto no Facebook, no YouTube ou em qualquer um grupo de WhatsApp, falar das verdades de Cristo, eu abro as Escrituras e mostro na palavra do Senhor. Fiel é a palavra, não é conceito de homens. O que mais tem é gente por aí que quer pregar graça, não sabe nem o que é graça. Quer ser pastor, não sabe nem o que significa ser pastor. Quer cuidar de rebanho, mas tem uma vida totalmente errônea. Não vive o verdadeiro cristianismo, mas quer pregar graça. E isso aí, meu amigo, não funciona. Então, olha só o que diz Gálatas capítulo 10, versículo de número 10 da palavra do Senhor. Que palavra maravilhosa, né? Gálatas de... Perdão, meus irmãos, é Gálatas na verdade, é Hebreus capítulo 10, versículo 10. Né? Vamos falar aqui do jejum. Por aí, muitas das vezes, quero pedir meu irmão que eu dei aqui a referência errada, tá? É em Hebreus capítulo 10, versículo 10, não é Gálatas. Vou mostrar aqui para você, é sobre o jejum. Que hoje eu vejo o sistema religioso fazendo jejum, achando que está agradando ao Senhor. Eu vou te provar o verdadeiro jejum de acordo com as Escrituras Sagradas. O verdadeiro jejum que agrada ao Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo de número 10. Vamos ver essa verdade na palavra do Senhor? Eu amo a palavra do Senhor porque diante da palavra, esse império das trevas, que é o sistema religioso, mente cauterizada, que não abre os seus olhos, não são iluminados pelos olhos, né? Não são iluminados através da palavra para entender o Evangelho da Graça. Eles colocam uma resistência para não querer entender a palavra do Senhor. E isso fica difícil. Graças ao Senhor que a nossa missão é anunciar o Evangelho da Graça, mas quem convence é o Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz assim, na palavra de Deus. Olha o que diz. Mas vou começar a ler lá do versículo 6, para ficar um pouco melhor. Olha o que diz aqui. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Olha aqui só. Isso aqui está falando lá, né? O apóstolo Paulo está falando lá do antigo pacto para os cristãos hebreus, que ainda queriam estar fazendo jejum, achando que isso o agradava ao Senhor e dispensando, deixando de lado, né, o verdadeiro sacrifício da palavra de Cristo. O versículo 7 diz assim, Então disse, eis aqui, venho no princípio, do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha que maravilha. O versículo 8 fala, como assim, acima diz, sacrifício e oferta, holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Aí vem o 9. Então diz, eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, ou seja, tira o primeiro sacrifício, tira o primeiro que era da lei de Moisés, para estabelecer o segundo. Olha aí, ó. Tira o primeiro para estabelecer o segundo,
o segundo sacrifício, que é perfeito, que é reto. O primeiro sacrifício, ele era passageiro, ele era transitório, não tinha nenhum benefício. Mas o segundo, sim, ele é permanente, é uma única vez só feito para a eternidade. Preste atenção no continuar da leitura, como o Espírito Santo vai nos dando o entendimento. Isso aqui, quem tem os olhos iluminados, de fato entende a verdade, tá bom? Olha o que diz aqui a palavra de Cristo Jesus na continuação, diz assim. Estabeleceu o segundo. O versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, uma única vez. Não precisa agora mais de sacrifício, porque o sacrifício de Cristo Jesus foi feito na cruz do Calvário, uma única vez. O versículo de número 11 diz assim: e assim todo o sacerdote aparece a cada dia, ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Como tem muita gente fazendo os mesmos sacrifícios todos os dias, todos os finais de semana, pastores, padres, um monte de gente fazendo sacrifício aí que não tira pecado nenhum. Mas vem o sacrifício perfeito que foi feito uma única vez por nós. Olha o que diz o versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Ô glória, Abba Pai. O único sacrifício que foi o de Cristo Jesus tirou nossos pecados. Nós não temos mais pecados. Ele está à destra do Pai. Quem fez esse sacrifício, João Rodrigues? Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sacrifício perfeito, meu irmão. Então hoje não precisamos mais estar fazendo sacrifício, fazendo jejum para achar que nós vamos ser, para nós ser mais santo ou tirar os pecados. Não, porque foi Cristo que tirou os pecados de nós através do seu sacrifício perfeito. Tem mais algumas passagens aqui da palavra do Senhor? Tá bom? Quero falar aqui também sobre o batismo, né? Dar uma palhinha, passar rápido aqui sobre o batismo. Qual é o verdadeiro batismo agora para nós? Porque tinha 2 batismos nas Escrituras Sagradas. E a Bíblia fala, relata dos 2 batismos. O batismo de João Batista e o batismo de Jesus Cristo. Então, olha só que palavra maravilhosa. Antes da cruz, o batismo de João, para quem não sabe, o batismo de João estava ainda debaixo da lei. Era para cumprir-se. João estava batizando aquele povo ali para arrependimento de pecado. Ele fala na palavra de Deus que ele batizava com água para arrependimento de pecado. Mas após ele, ou seja, após o batismo dele, viria um. E esse o batizaria, ou seja, era muito maior do que ele, muito mais poderoso do que ele. E ele vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Isso é maravilhoso. Então, João Batista, quando ele fecha o seu trajeto na terra, quando acaba o seu ministério, quando ele foi morto, né, foi decapitado, foi tirado da sua cabeça, né, aí Cristo vem batizar. E qual é o batismo de Cristo Jesus? Já não é o batismo da lei, porque o João Batista estava antes da lei, estava debaixo da lei. É por isso que Cristo Jesus fala que a lei e os profetas vieram até João Batista. Aí em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4 diz assim a palavra do Senhor. Olha que coisa linda. Isso aqui é forte. Os olhos iluminados entendem, mas o sistema religioso não. Com certeza virá questionamento em relação a isso aí. Mas em uma outra ocasião eu vou falar mais a fundo sobre o verdadeiro batismo. Mas aqui eu vou deixar, eu vou deixar logo uma dica, tá bom? Romanos capítulo 9, aleluia, perdão. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Olha o que diz a palavra de Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O apóstolo Paulo questiona, faz uma pergunta para os romanos. Ele estava totalmente equivocado em relação ao batismo. E o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Não sabeis-vos? Ou não sabeis-vos que
todos, não é alguns, todos, da cruz para cá, fomos batizados na morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ali que aconteceu o batismo. O batismo hoje que vale para a igreja de Cristo Jesus foi aquele batismo na morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É por isso que no versículo 4, num contexto, ele vai explicar um pouco melhor. Olha o que diz no 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Que maravilha, né, meu irmão? Que palavra forte e maravilhosa. Para encerrar esse exato momento, eu vou deixar um versículo maravilhoso em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Como Cristo nos chamou para a liberdade e não para a escravidão. Então, meu irmão, você que está ouvindo nesse exato momento esta mensagem, que já entende e que já prega o Evangelho da Graça, passa para frente essa mensagem, compartilha com mais irmão, com mais irmã, que precisa ver essas mensagens, que as obras da lei, ela não tem um valor nenhum para nós, que todos aqueles que tentam ainda guardar a lei, estão debaixo de maldição, e nós não estamos mais debaixo de maldição. Nós estamos aqui para pregar a liberdade, nós não somos mais escravos da lei de Moisés. Na verdade, nós nunca fomos escravos da lei de Moisés. Até porque, irmão João Rodrigo, porque nós estamos depois da cruz, nós não estamos antes da cruz. Nós já nascemos libertos. Hoje nós reinamos em vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. E Cristo é o cabeça. Aleluia. Que coisa maravilha, né? Tremenda. Gálatas capítulo de número 5, versículo 1. Olha o que diz. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz assim. Estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Em outras traduções diz, da escravidão. Então nós possamos segurar firme, meu irmão, minha irmã, que estamos no Evangelho da Graça, porque Cristo já nos libertou, nós somos livres. Nós não estamos mais debaixo do jugo da escravidão. Nós não estamos mais debaixo desse jugo da lei, aonde que esses cães gulosos por aí ficam enganando a população, o povo, dizendo que você tem de fazer jejum. Era da época da lei, hoje você não precisa mais fazer jejum. Tem de fazer sacrifício, o sacrifício já foi feito perfeito, uma única vez, para sempre. Glória ao Senhor nosso Cristo, tá entendendo? Pessoas que ficam falando que você tem de subir ao monte para buscar Deus. Deus não está lá no monte, Deus já está dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo. Louvado seja Cristo, glória ao Senhor. Entendeu? Então nada, Cristo nos chamou para a liberdade, não foi para viver na escravidão, para seguir homens, que você tem de jejuar, que você tem de dar o dízimo, que você tem de ir no monte, porque senão você está em pecado, você vai para o inferno. Não, Cristo não quer mais que nós vivemos debaixo das obras da lei. Todo e qualquer preceitos que estão no antigo pacto não é para a igreja de Cristo. Nós fomos chamados para viver a liberdade que Cristo nos libertou, nos chamou para sermos livres. Isso é maravilha, isso é maravilhoso, é uma glória. E para quem é essa glória? Para Cristo. Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Eu acredito que você entendeu essa mensagem nesta noite, tá bom? Então compartilhe com seu amigo, com a sua amiga, com seus irmãos, em grupo de WhatsApp, enfim, faça com que essas mensagens, não só as minhas mensagens, mas a mensagem de todos os meus irmãos que pregam também o Evangelho da Graça, que estão em linha com a palavra de Cristo Jesus, tá bom? Graça e paz, melhor noite, meus amados irmãos.